Salve pessoal, aqui quem fala é o Matheus. Dessa vez eu vou gravar um vídeo diferente. Vocês aí que estão mais acostumados com eu gravando pós-jogo, pré-jogo. Dessa vez vocês vão ver um vídeo diferente, tá certo? Dessa vez vocês vão ver eu falando sobre como que vai ser a reformulação do Corinthians para 2026, certo? Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva. Peço para você desde então deixar o seu like, ativa suas notificações para você não perder nada. Deixa sua opinião nos comentários também, se para você eu tô correto, se eu tô viajando, entendeu? E vambora falar um pouco aí do Coringão. Bom, eu tenho 3 informações a respeito, tá? A primeira é do Luiz Fabiani, tá? E ele fala o seguinte, pessoal. Ele fala que o Corinthians prepara uma reformulação para a temporada de 2026, tá? Eu não vou falar que o Thales, Magno e o Romero não vão ficar, porque disso todo mundo já sabe. Seria até um certo poupa-tempo eu chegar aqui e falar que eles não vão ficar, né? Porque disso todo mundo de fato já sabe. E tá certo, pessoal. Realmente não tem que ficar, cara. Entendeu? São 2 jogadores que hoje não agregam em nada pro Corinthians. O Romero, você quer saber pra mim? Eu não teria nem renovado o contrato dele na temporada passada. Não entendi por que renovaram com ele por mais um ano. Entendeu? Mas enfim, você vai ver hoje, por exemplo, um Thales que começou tão bem a temporada. Hoje ele... Eu nem preciso falar que ele tá abaixo do Memphis, porque isso daí seria um espaltério, né? Mas, por exemplo, você vai olhar hoje pros meninos da base. Hoje ele tá atrás do Kaique. Hoje ele tá atrás do Guinegão. Hoje ele tá atrás do Dieguinho. Hoje ele tá atrás do Vitinho. Entendeu? O Thales hoje é um jogador inútil, cara, pro Corinthians. Entendeu? E realmente, de fato, não tem que renovar. Entendeu? O que eu também vi a respeito é sobre o Angileri. Ele quer renovar, né? Só que ainda não chegou a um acordo para ambas as partes. Entendeu? Enfim, a minha opinião sobre o Angileri, pra mim eu renovava por mais um ano, nada além que isso, não comprava o Angileri em definitivo. Enfim, renovava com ele só por mais um ano. Ah, Matheus, por que você renovava com o Angileri? Porque, pessoal, porque o Angileri, você vai olhar, quem que depois do Angileri é o reserva vem, depois do Bidu? Porque ele é um lateral esquerdo reserva, que pra posição de reserva tá ok. Mas agora, se ele estiver pedindo uma grana alta pra renovar, deixa ele embora e vai, enfim. Entendeu? Mas por que você renovava com o Angileri, Matheus? Porque o reserva do Bidu é o Hugo, pessoal. Se sair um Angileri, fica o Hugo, cara. E por mais que o Hugo é mais um que eu também não ficava pra próxima temporada, só que quem vai querer o Hugo, pessoal? Você tá entendendo? Então, cara, é o jeito, cara, é o que tem. Então, enfim, eu renovaria com o Gileri. Mas agora, se ele tiver pedindo muito pra renovar, eu deixaria ele ir embora. Entendeu? Outra coisa é sobre a renovação do Maicon. O Corinthians já tentou a primeira proposta, o Shakhtar recusou. E, cara, na boa, o Maicon pra mim, eu não renovaria com o Maicon, tá? O Maicon pra mim, o ciclo dele no Corinthians já se encerrou faz tempo, entendeu? O Maicon hoje é um jogador que ganha um salário que é relativamente alto. E é um jogador que sofre muito com problemas físicos, né, pessoal? Então, problemas físicos vem sendo algo que vem sendo frequente, né, no Maicon. E quando o Maicon ele joga, pessoal, ele não agrega em nada. Ele é um jogador que não marca. Ele é um jogador que se arrasta em campo. Você pode ver, cara, nos jogos, em boa parte dos jogos que... Quando o meio campo do Corinthians é formado por Maicon e Breno Bidon, a maioria das jogadas adversárias passam pelos dois. Porque os dois não marcam, pessoal. Entendeu? Eu não... Enfim. Por mim, eu não renovaria com o Maicon. Ponto. Já
informação do Thiago Salazar, da Gazeta Esportiva e também da Salazar TV, é a seguinte, que a Copa do Brasil pode determinar a troca do Dorival. E aí, caso mandar o Dorival embora, eles estariam lá dentro pensando em ir atrás do Tite. O empatite, né? Bom, o que eu penso a respeito, pessoal? O Dorival, ele tem sua parcela de culpa em alguns jogos. O Dorival é um cara que demora muito pra mexer, concordo. O Dorival às vezes, tem vezes que ele escala o time de uma forma esquisita, concordo. Só que é o que ele tem, pessoal. É o que ele tem pra hoje, entendeu? O duro é pra quem deu esse elenco pra ele, entende? E outra, pessoal, cara, entra técnico, sai técnico, não vai mudar, pessoal. Esse elenco do Corinthians é um elenco que é mimado. Você entende? E, cara, o Dorival, ele... Enfim, ele tem jogos que, cara, ele tirou leite de pedra no Corinthians, digamos. Por quê, pessoal? Porque se não fosse as vitórias, perdão, que ele teve contra o Vasco em São Januário, a vitória contra o Fluminense no Maracanã, a vitória impecável contra o Mirassol de 3-0, e também os 3 pontos contra o Vitória no Barradão com um jogador a menos, cara, se não fosse esses pontos que o Corinthians conquistou, o Corinthians hoje era pra estar brigando contra o rebaixamento. Entendeu? E, enfim, a Copa do Brasil é o que vai dizer sobre o futuro do Dorival. Se ele vencer a Copa do Brasil, muito provavelmente ele vai ficar pra temporada 2026. Agora, se ele perder a Copa do Brasil, muito provavelmente ele não vai seguir no cargo. E, enfim, eu já dei minha opinião a respeito, né? E dessas vitórias que ele teve contra o Vasco no São Januário, na vitória que ele teve contra o Fluminense no Maracanã, dessas vitórias, pessoal, o empate contra o Inter que foi roubado, entendeu? Essas vitórias, enfim, até a derrota contra o Flamengo, porque embora perdeu, mas você perdeu pro campeão da América, você perdeu pro atual campeão brasileiro. E, cara, vou te falar, o primeiro tempo do Corinthians era pro Corinthians sair do primeiro tempo naquele jogo goleando o Flamengo se tivesse convertido as chances que teve e o Yuri Alberto não tivesse feito aquela palhaçada que ele fez, entendeu? Enfim, E outra, o Tite, por que eu não traria o Tite de volta? Por quê? Porque é um técnico que é ultrapassado, essa que é a grande verdade, ferrou o Brasil em 2 Copas do Mundo. Terceiro ponto, ele é um técnico que recusou o Corinthians 2 vezes, entendeu? Então eu não traria o Tite. E se ele voltar pro Corinthians, ele não voltaria, ele não ia dar certo. O que me pega do Dorival, pessoal, é o quê? Que ele, muitas vezes, ele passa a mão na cabeça desses jogadores. Entendeu? E isso não dá pra tolerar pro cara ser técnico do Corinthians. Mas é isso, entendeu? Minha opinião é essa. E deixa sua opinião aqui sobre o que você pensa um pouco mais. E é isso. Acho que amanhã eu volto aqui pra fazer o pré e talvez o pós-jogo contra o Juventude, se der tempo. Talvez pode ser que não dê tempo pra eu fazer o pré-jogo contra o Juventude, porque talvez pode ser que amanhã eu vou sair, entendeu? Valeu, até a próxima e é nóis.